Finalmente, então, chegando no terceiro cenário de utilização, o RLLC. Né? Aqui são aplicações críticas, não podem falhar e exige uma responsividade imediata. Né? Que tipo de dispositivo a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, robôs, especialmente se o robô tiver alguma relação com segurança, alguma interação com humanos, por exemplo. Se ele for controlado por rede sem fio, essas redes sem fio não podem falhar. Tá? Elementos da rede elétrica. Né? Imagina, por exemplo, causar um blackout porque não houve um controle adequado da rede elétrica. Carros autônomos, na medida que eles se utilizem de comunicação sem fio para fazer qualquer operação, essa operação também ela não deve falhar. Tá? Controladores, né? Então, por exemplo, isso é um caso de aplicação industrial, por exemplo, um controlador de algum processo industrial, também não pode falhar, tem que ter uma responsividade imediata. Tá? As aplicações, então, principalmente a parte de comunicações críticas da indústria 4.0, né? A visão de indústria 4.0, ela engloba tanto os sensores, atuadores, vamos dizer, mais lentos com MMTC, como aqueles que não podem falhar, que precisam, então, de comunicação RLLC. Tá? Controle de tráfego em tempo real, tá? Isso também é considerado, então, aplicação de RLLC. O Smart Grid é uma rede, aplicação na rede elétrica de comunicações para monitoramento e controle. Né? A comunicação sem fio, ela adiciona ao mundo de Smart Grids a possibilidade, então, de você instalar controle em lugares que eram de difícil acesso antes, em lugares que você não poderia, por exemplo, trazer, então, uma rede de comunicação cabeada. Tá? E também muito crítico que você tenha determinados requisitos de confiabilidade de falha, de latência. Tá? Motorista remoto, algo bastante interessante, por exemplo, imaginem você ter a possibilidade, por exemplo, que um caminhoneiro, ao invés de trabalhar o dia inteiro numa estrada, até, por exemplo, passando por situações com falta de segurança ou dirigindo sem parar, sem pausas, que ele pudesse dirigir o caminhão sentado no escritório. Isso já é possível com a tecnologia de hoje em dia, né? Motorista remoto. Mas o que é necessário para você fazer isso? É necessário que a comunicação entre esse local onde você tem um controle do caminhão e o caminhão em si, que ela não falhe, e não falhe nunca. Se falhar, de alguma maneira, o caminhão tem que encostar, né? Mas, de maneira geral, você esperaria, para que isso pudesse ser utilizado de maneira ampla, que essa comunicação não falhasse. Tá? Isso já foi demonstrado por diversas empresas em diversos países, a possibilidade de você ter motoristas remotos. Tá? E o caso mais extremo, né? Mas que já foi demonstrado, mas é algo ainda que provavelmente vai demorar muitos anos para que vire realmente realidade, o caso de realizar uma cirurgia remota, né? Se você não tiver a condição de que a pessoa possa ser transportada até um hospital para que um cirurgião realize a cirurgia, você poderia ter, já por exemplo, na ambulância ou no helicóptero, a realização daquela cirurgia feita de maneira remota, com o cirurgião ainda no hospital ou até mesmo em sua casa. Mas o que é necessário para fazer isso? É necessário que a aplicação seja extremamente confiável e não falhe, né? Se falhar, nesse caso, está em jogo a vida do paciente. Tá? Então, esses são exemplos, né, que são muito encontrados na literatura, são discutidos também pela ETU, em diversos outros aspectos, né? Mas ainda o RLLC é algo que está bastante incipiente, né? Ainda pode vir a ficar cada vez mais maduro dentro do ciclo de vida de 5G, mas ainda está bastante incipiente. Tá? E é muito importante a latência, a confiabilidade e também a mobilidade, né? Se você realiza a mudança de uma célula para outra, que isso é a mobilidade dentro do sistema celular, é importante, no caso do RLLC, que essa mudança de uma célula para outra não falhe e seja feita sem interferir na latência. Tá? Então, é extremamente importante.